Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal falando de guerra. O que são orques? Por que os ucranianos chamam os russos dessa forma? Os Estados Unidos mediram a Rússia muito mal? Coreia do Norte realiza mais de 17 testes de mísseis durante esse ano. O que isso significa? Tudo isso e muito mais você vai ver a partir de agora. Mas antes, um recado importante. Se você ainda não está inscrito no canal, então por favor inscreva-se agora e também ative o sino das notificações para você ficar a par dos próximos vídeos. Também venham fazer parte dos nossos grupos no Telegram e WhatsApp. Os links estão na descrição desse vídeo. E se você quer ajudar o canal, você pode ajudar se tornando membro. Se tornando membro, logo você terá direito a séries, vídeos e lives exclusivas. Também tem o botão Valeu Demais, pessoal, para você aí estar prestigiando o nosso trabalho. É uma forma aí de você estar contribuindo com o nosso canal, visto que nem todos os nossos vídeos são monetizados. E como você deve saber, o YouTube é uma plataforma muito difícil de se trabalhar e muitas vezes perdemos tempo aqui gravando vídeos que posteriormente o YouTube aí não monetiza. Então, o Valeu Demais é uma forma também de você estar contribuindo com o nosso canal. Então, pessoal, vamos começar falando aí da guerra da Ucrânia, que já completa mais de 3 meses. Os Estados Unidos teriam medido mal a Rússia? O que significa medir mal, pessoal? Quando os Estados Unidos e seus aliados, por assim dizer, o Ocidente, impuseram sanções à Rússia, obviamente eles não esperavam a reviravolta que isso poderia acarretar futuramente. E num futuro muito rápido, muito próximo, as sanções acabaram aí, de certa forma, atingindo os próprios países punidores, aqueles que estão impondo as sanções, no caso dos Estados Unidos, né, e vários países europeus. Podemos dizer assim, que os Estados Unidos, ao impor sanções, esperavam que a Rússia fosse quebrar rapidamente, em torno de 1 a no máximo 2 meses. Havia especialistas que diziam que a economia russa quebraria em 2 semanas, mas estamos chegando aí a 3 meses de guerra e muito pelo contrário, a economia russa volta aos patamares de antes da guerra, ou seja, as sanções não surtiram o efeito desejado. Falar sobre sanções, pessoal, nós temos que lembrar o seguinte: sanções econômicas, elas prejudicam e massacram muito a população civil. Vamos lembrar da Coreia do Norte, que sofre sanções já há um bom tempo e até hoje o seu governo continua lá, da mesma forma de muito tempo atrás. Ou seja, as sanções econômicas não foram suficientes para mudar o regime norte-coreano, nem na sua atitude e nem na sua constituição, na sua forma de constituir o poder na Coreia do Norte, também não foi mudada devido às sanções. Lembrando que nos anos 90 a Coreia do Norte passou por uma crise de fome terrível, onde milhões de pessoas morreram literalmente de fome. O mundo se mobilizou até para ajudar os norte-coreanos, mas as sanções econômicas atingiram grandemente boa parte da população norte-coreana e mesmo assim, com todas essas mortes, com toda essa fome que teve no país, o regime norte-coreano não foi mudado. Um outro exemplo de que sanções econômicas não funcionam é o Iraque de Saddam Hussein. Em 1990, o Iraque invadiu o Kuwait e em 1991 houve ali a Guerra do Golfo, também conhecido como a Primeira Guerra do Iraque. Na ocasião, o Iraque foi derrotado, obviamente, por uma grande coalizão formada pelos Estados Unidos e seus aliados, mas não tiraram o Saddam Hussein do poder. O que eles fizeram foram delimitar 2 áreas, 2 zonas de exclusão aérea, uma ao norte para proteger os curdos e uma ao sul para proteger a minoria xiita. Então, dessa forma, o Iraque ficou muito restringido, a aviação aérea iraquiana não poderia sobrevoar essas áreas sob pena de serem as aeronaves derrubadas, serem abatidas, e sanções econômicas foram impostas contra o Iraque de Saddam Hussein,
que só poderiam comprar produtos de primeira necessidade, pessoal. Um país inteiro não poderia ter vários tipos de bens ao qual são necessários, e sim somente os materiais de primeira necessidade, como alimentos, material de higiene, remédios, essas coisas assim, e eram tudo supervisionado pela ONU. Foram sanções duríssimas contra o Iraque de Saddam Hussein. E mesmo assim, o Saddam Hussein não renunciou, não saiu do poder, só saiu mediante a guerra que aconteceu em 2003, e o seu governo aí sim foi derrubado pelo então presidente norte-americano George W. Bush, mostrando mais uma vez que sanções econômicas não funcionam. O Irã há muito tempo sofre sanções econômicas e, da sua forma, da sua maneira, vem modernizando seu arsenal. Hoje é um dos países que mais possuem, em termos de quantidade, mísseis balísticos, mísseis de ataque, enfim, vários tipos de mísseis o Irã possui, né, sendo um dos países ali, principalmente do Oriente Médio, com maior estoque, com maior arsenal de mísseis, e também o seu regime não foi mudado mediante as sanções econômicas. Se as sanções econômicas não funcionaram contra o Iraque, não funcionaram contra a Coreia do Norte, contra o Irã, por que funcionaria contra a Rússia, sendo uma das maiores potências do mundo, sendo o país que tem o maior número de ogivas nucleares do planeta e com dimensão territorial gigantesca e grande importância no cenário geopolítico internacional? O que fez os Estados Unidos, o que fez os norte-americanos pensarem que as sanções econômicas derrubariam o governo de Moscou? Como vimos, pessoal, as sanções econômicas tiveram um efeito adverso. No primeiro momento, o rublo quase chegou à sua falência total, mas a grande jogada de mestre, a grande jogada de Putin foi justamente cobrar o preço do petróleo e do gás natural em rublos. Isso fez com que a moeda russa se fortalecesse e voltasse aos níveis de antes da guerra. Ou seja, foi uma cartada na manga de Putin, uma jogada de mestre analisada por muitos especialistas que não esperavam essa reação do governo russo, e isso obviamente colocou a Rússia de volta aos mesmos moldes que estavam antes da guerra, ou seja, praticamente sem efeito algum as sanções econômicas. Muito pelo contrário, está tendo uma crise muito grande de desabastecimento em grande parte da Europa, né? Vários países que deixaram de negociar com a Rússia estão sofrendo aí alta no preço dos combustíveis e também desabastecimento, né, dos supermercados, as prateleiras vazias, né, com escassez de alimentos. Enfim, as sanções econômicas não surtiram efeito e, na minha visão, os Estados Unidos mediram muito mal, sim. Não foi o efeito desejado, o efeito planejado por Washington contra Moscou. O que você acha a respeito disso? Você também acha que os Estados Unidos mediram muito mal a capacidade da Rússia de se levantar mediante a mais de 10 mil sanções impostas? Lembrando que vários países não aderiram a essas sanções, o Brasil é um deles, por exemplo, o Brasil que não reconhece sanções unilateralmente. Talvez se fosse imposta pela ONU, o Brasil poderia estar acatando, né, pessoal? O Brasil tem no seu histórico de diplomacia sempre respeitar os direitos internacionais, mas sanções unilaterais impostas pelos Estados Unidos e pelo Ocidente, o Brasil não reconheceu. E como disse no vídeo de ontem, o comércio entre Brasil e Rússia vai muito bem e cresceu muito, significativamente, mais de 89%. Mudando de assunto, pessoal, os Estados Unidos tentaram impor sanções contra a Coreia do Norte, mais sanções, isso devido aos testes de mísseis do país norte-coreano, onde desde o início do ano já são mais de 17 testes de mísseis, inclusive está aguardando aí um teste nuclear. Os norte-coreanos fizeram um teste de míssil recentemente, um dia após a visita do presidente norte-americano Joe Biden à capital sul-coreana, né, a capital de Seul, e também uma visita que Joe Biden fez ao Japão. Obviamente que essa visita de Biden reforça os laços entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, reforça os laços entre os Estados Unidos e o Japão.
Isso incomodou demais não somente a Coreia do Norte, mas também a China, que começou ali a realizar exercícios militares próximo a Taiwan. Joe Biden já disse claramente que se a China tentar algo contra Taiwan, os Estados Unidos vão ajudar Taiwan militarmente. Lembrando que Taiwan fica bem próximo da costa chinesa. Será que haveria tempo para os Estados Unidos efetuarem alguma ajuda militar para Taiwan? Essa é uma grande questão, é uma grande dúvida. Lembrando que a China hoje é o principal país, né, um mercado muito grande que negocia com o mundo todo em termos de importância econômica, vem crescendo absurdamente. Sancionar a Rússia já não foi fácil, não está sendo fácil, e o mundo está sofrendo as consequências. Será que seria possível sancionar a China, sendo o maior mercado consumidor do mundo? Essa também é uma grande questão, e fica a dúvida até que ponto os Estados Unidos estariam dispostos a ajudar em Taiwan no caso de uma invasão chinesa. Voltando para a Coreia do Norte que já efetuou mais de 17 testes de mísseis, né, como eu disse, desde o início do ano. Aumentou muito desde que Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos. Coreia do Norte, que houve uma aproximação, né, uma tentativa de aproximação na época do governo Donald Trump, mas que depois, com a chegada do Joe Biden, tudo se esfriou. Os Estados Unidos, no Conselho de Segurança da ONU, tentou aí impor mais sanções contra a Coreia do Norte, mas Rússia e China vetaram veementemente, dizendo que sanções econômicas não funcionam, que isso, assim como eu disse, né, no começo do vídeo, prejudicam mais a população civil do que o próprio governo norte-coreano. E obviamente, né, pessoal, há um grande racha, um eixo geopolítico que está sendo movimentado de um lado em detrimento ao Ocidente, um eixo que compreende Rússia, China. Podemos dizer que Coreia do Norte entra nesse balaio de gato aí, porque a Coreia do Norte, que faz fronteira com a China, obviamente tem muito apoio dos chineses. Índia, que é um outro mercado muito grande, que também faz parte do BRICS, faz parte da esfera desse poder paralelo, digamos assim, que está sendo movido para outro lado, né, em detrimento aos interesses dos Estados Unidos, em detrimento aos interesses do Ocidente. Então fica registrado aí, pessoal, que Rússia e China vetaram mais sanções contra a Coreia do Norte. Lembrando que Rússia e China também têm o poder de veto e acabaram aí vetando essa intenção dos Estados Unidos. O que são orcs, pessoal? Muito se fala em orcs, né? Os ucranianos se referem aos russos como orcs muitas vezes. E muitas pessoas já perguntaram nos vídeos, inclusive nos grupos ao qual participamos, os nossos grupos, o que seriam os orcs. Pois bem, tudo isso começou com o autor do Senhor dos Anéis. Ele escreveu livros, né? Foi muito famoso. Eu confesso que particularmente nunca assisti o filme Senhor dos Anéis, mas os orcs são descritos como seres maldosos, pessoas, monstros, né? São monstros maldosos que não têm capacidade de pensar por si só, a não ser obedecer o seu mestre. Eles foram criados, foram doutrinados para fazerem o mal e obedecerem ao mestre, não porque gostam dele, mas sim por temê-lo. Ou seja, eles comparam os soldados russos como sendo esses monstros que obedecem ao seu mestre, não por amá-lo, não por admirá-lo, mas sim por medo. No caso seria aí o presidente russo Vladimir Putin. Então, assim, uma analogia, os ucranianos pegaram essa mitologia do filme aí do Senhor dos Anéis. Vocês podem até pesquisar melhor sobre isso. Confesso que não é minha praia, mas respondendo a dúvida de muitas pessoas sobre o que são orcs, por que os ucranianos chamam os russos de orcs. Então tá explicado aí, são esses monstros capazes, não têm capacidade de raciocínio, não têm capacidade de fazer o bem, somente obedecem seu líder e são doutrinados, foram treinados
para fazer o mal. Então, dessa forma que os ucranianos enxergam os russos, né? Uma tropa invasora. Uma analogia, o que vocês acham a respeito disso? Vocês acham que os soldados russos são essa espécie de monstros? Obviamente que a Ucrânia está em guerra com a Rússia, né, pessoal? Não poderiam os dois países, um morrer de amor pelo outro. Os dois povos ali que infelizmente chegaram a essa condição, muito por conta das ações dos Estados Unidos em incentivar a Ucrânia contra a Rússia. Então está explicado aí que são orcs, são uma espécie de monstros incapazes de pensar, viu, pessoal? Incapazes de pensar, não tem amor próprio, não tem amor por ninguém, só fazem o mal porque obedecem o seu líder. O líder seria aí o presidente russo Vladimir Putin. Deixe a sua opinião nos comentários abaixo e vamos compartilhar nosso vídeo, vamos deixar o seu like. Talvez amanhã faremos uma live especial, hein, pessoal? Fiquem atentos aí que nós vamos estar postando nos grupos e também na comunidade, tá bom? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.